Bem-vindos ao Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde exploramos o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Bem-vindos ao Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, onde vamos explorar o papel das proteínas alternativas no futuro da alimentação. Eu sou a Marta e hoje, no nosso primeiro episódio, vamos ficar a conhecer os nossos fundadores do Alt Protein Project, Diana Marques e Wander Tavares. Mas antes disso, vamos explicar o que é isto das proteínas alternativas. Quando pensamos em fontes de proteínas, pensamos logo em carne, peixe, ovos ou leite. Mas e se disséssemos que o futuro das proteínas e da alimentação vai muito além disso? É aqui que entram as chamadas proteínas alternativas. As proteínas alternativas são novas fontes de proteína de origem não animal que vêm complementar os sistemas de produção de proteína animal que já conhecemos. O objetivo é ajudar a resolver alguns dos grandes desafios do nosso sistema alimentar, nomeadamente a sustentabilidade da indústria, garantindo a segurança, saúde e com um toque de inovação. Na verdade, em relação à sustentabilidade, sabias que a produção de carne tradicional representa cerca de 15% das emissões globais de gases com efeito de estufa? Com uma população a crescer cada vez mais para recursos que são tão limitados, precisamos de novas soluções para alimentar o mundo de forma mais sustentável. O mundo das proteínas alternativas divide-se em três grandes áreas. O primeiro pilar são as proteínas de origem vegetal, também conhecidas como plant-based. Aqui entram alimentos como o tofu, feito a partir da soja, ou o seitan, feito a partir do glúten do trigo. São talvez as alternativas mais conhecidas e que já fazem parte da alimentação de muitas pessoas. O segundo pilar é a fermentação. Usando micro-organismos como leveduras ou bactérias, é possível produzir proteínas, gorduras e outros ingredientes alimentares. Este processo pode dar origem a produtos como leite ou até queijo, sem precisar de animais. O terceiro é a carne e o peixe cultivados, que são feitos a partir de células animais. É isso mesmo que este pilar pretende reproduzir: produzir filetes de peixe ou bifes de carne através do cultivo e expansão de células animais, sem precisarmos de crescer um animal inteiro. Estes três pilares mostram que o futuro da alimentação é diverso, inovador e com muita ciência por trás. Ao longo deste podcast vamos explorar cada uma destas áreas com investigadores, estudantes e profissionais que estão a construir este futuro. Olá Diana, olá Helder, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. E antes de entrarmos no Alt Protein Project e de explicarmos esta iniciativa, gostava só de vos pedir para se apresentarem brevemente, falarem assim um bocadinho do vosso percurso. Posso começar eu? Então, basicamente, hoje em dia estou a fazer o meu doutoramento. Nós começámos praticamente ao mesmo tempo, já estou aqui a dar um spoiler. Então, estou, na verdade, no meu último ano de doutoramento, mas tudo começou já há alguns anos atrás, por volta de 2016. Comecei com uma licenciatura em Bioquímica na Universidade Nova e só mais tarde é que me mudei e comecei a trabalhar ou a estudar, neste caso, no Instituto Superior Técnico, na altura a fazer um mestrado em Biotecnologia. E se calhar aqui já vamos perceber como, mas mais tarde surgiu a oportunidade também de fazer um doutoramento e daí estar hoje onde estou. Bem, no meu caso eu fiz todo o meu percurso de técnico, portanto comecei em 2015 no mestrado integrado em Engenharia Biológica, que terminei em 2020, e mais tarde comecei o meu doutoramento no Instituto Superior Técnico também. Surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento na área de proteínas alternativas, mais especificamente de carne cultivada, e estou desde então, portanto já há 3 anos a trabalhar nessa área. Então, obrigada. Agora sim, o que é o Alt Protein Project e como é que esta iniciativa surgiu na Universidade de Lisboa? Basicamente, o Alt Protein Project é um programa internacional para a promoção do tópico das proteínas alternativas, que no nosso caso é basicamente alternativas de base vegetal, ou fermentação, ou carne cultivada. Isso surgiu, na altura eu por acaso já conhecia a GFI, da Good Food Institute, nós já colaborávamos com eles a nível de investigação, e apercebi-me que eles tinham um programa como este, que é o Alt Protein Project, e que fazia todo o sentido, e que estava na altura de começar também na Universidade de Lisboa, até também porque senti que os alunos queriam saber mais sobre este tópico e sobre o que é que se estava a fazer na Universidade de Lisboa neste tópico. E na verdade, na altura, o Helder era o aluno de doutoramento que também já estava a trabalhar nisto, eu também, e
estendi-lhe um convite para ser cofundadora e daí sermos E agora cofundadores. estamos aqui, não é? É isso, agora estamos aqui a gravar este podcast. Foi assim que aconteceu. E de que forma é que o Wild Protein Project se tem aproximado da comunidade estudantil? Bem, Desde o vosso início. nós, enquanto núcleo oficial da Universidade de Lisboa, temos a intenção de chegar a todos os estudantes da Universidade de Lisboa. Portanto, fazemos um esforço de tentar ao máximo colaborar com vários núcleos de estudantes que já existem estabelecidos na universidade. Portanto, já tivemos participação em vários eventos, em várias universidades, como o Instituto Superior de Agronomia, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que nós falamos com estes núcleos já existentes, eles têm os seus eventos já estabelecidos e nós participamos, apoiamos ao máximo a iniciativa deles. Como, por exemplo, participamos no sentido de apresentar o nosso projeto, trazer mais informação sobre proteínas alternativas à comunidade estudantil. Participamos também para organizar roundtables, em que nós convidamos speakers que sejam relevantes para a área. E também temos tido iniciativas muito interessantes no que toca ao apoio de coffee breaks, em que nós contactamos empresas ou restaurantes em Lisboa que tenham produtos de origem vegetal, de proteínas alternativas, e trazemos estes produtos para os coffee breaks também para promover as marcas, dar mais visibilidade e desta forma aproximar-nos da comunidade de estudantes. Geralmente é o que tem mais sucesso. E o coffee break é Comida evidentemente nova, o que tem sucesso, claro. Exatamente. depois promove a conversa. Visto que em Portugal isto é uma área ainda muito recente, bem que tem havido nos desenvolvimentos, como é que surgiu a oportunidade de fazerem um doutoramento isto, numa altura em que tudo ainda estava muito mais atrasado? Nós temos experiências muito diferentes Acho- neste. Podes É verdade, começar, acho que são respostas Podes começar. diferentes. No meu caso, eu conheci ou soube o que era peixe cultivado na altura em que estava a desenvolver, ou a começar o mestrado até, foi logo no primeiro semestre, em que me inscrevi numa cadeira de empreendedorismo e depois, junto com mais colegas, um deles também faz parte do Wild Protein Project, que é o Gonçalo, junto com mais colegas desenvolvemos um projeto, ou uma ideia naquele caso, que era para desenvolver sushi em laboratório, por estratégias de agricultura celular, e na verdade, a seguir a esse projeto, fiquei tão entusiasmada com a ideia que contactei um professor no técnico, que é o professor Frederico, para fazer o meu mestrado com ele, a minha tese de mestrado, que foi na verdade o que aconteceu. A tese de mestrado foi bem sucedida, depois deu-nos na verdade acesso a fundos para continuar a investigação, para desenvolver esta investigação no técnico e comecei o meu doutoramento. Foi por aí. No meu caso, eu quando surgiu a oportunidade de fazer este doutoramento não tinha muita noção do que era efetivamente a carne cultivada, portanto foi um tema novo para mim. Nem tinha grandes planos de fazer um doutoramento na altura, portanto tudo foi uma surpresa. Entrei no técnico para fugir à investigação, tem muita piada. Eu tinha acabado a minha tese de mestrado, tinha sido, eu não quero fazer um doutoramento, até que surgiu a oportunidade, portanto apresentaram o meu tema, disseram mais este tema de carne cultivada. E eu pensei, este tema é interessante, portanto, por este tema eu vou abrir uma exceção e portanto vamos a isso. Eu entrei também pela sustentabilidade e tudo mais, vi o tema e disse, bem, sendo assim, eu vou de facto abrir uma exceção e fazer um doutoramento. E já estás no último ano. E estou no último ano, portanto, fiquei. Correu bem. E se algum estudante quisesse também abordar por esta área e começasse a desenvolver a sua carreira, estudar um bocadinho mais sobre isto, que oportunidades é que existem em Portugal? Já existem algumas, poderão existir muitas mais, também por isso é que nós estamos aqui. Eu acho que, aliás, o Wild Protein Project é um dos projetos ou iniciativas que está a tentar desenvolver mais neste sentido e de dar mais informação aos estudantes e de permitir que os estudantes tenham mais acesso. Nós fazemos algumas coisas nesse sentido com, por exemplo, a promoção de estágios ou com a tentativa de conectar estudantes que tenham interesse em fazer teses de mestrado com professores que estejam a trabalhar nesta área, mas depois a nível de mais letivo, durante os cursos e etc., também temos várias iniciativas e tentamos apoiar professores que tenham interesse em fazer cursos nesta área, para depois que os alunos tenham acesso, por exemplo, a cursos e etc., E também, não sei se queres falar sobre isso, mas também tivemos a Fellowship, por exemplo, o nosso próprio curso. Sim, nós organizámos um curso também o ano passado, que foram 8 semanas. 8 semanas. Em que cobrimos vários temas também na área de proteínas alternativas. Tivemos uma adesão até relativamente boa, não foi?
Temos, agora não lembro nunca, mas... Sim, para a primeira vez em que tivemos o curso foram 8 semanas e no final entregámos 10 Uns 10, não foi? certificados Uns 10. Ou seja, fazemos um balanço conclusão. positivo. De Sim. conclusão. Portanto, pessoas que apareceram consistentemente, estavam interessadas, queriam Uhum. aprender mais, portanto eu faço um balanço positivo dessa atividade também. Está lá que é uma espera. E agora, mais uma perspectiva da vossa experiência, qual é que costuma ser a reação das pessoas quando dizem que trabalham em carne e em peixe cultivado? Eu penso que é de tudo, não é? Depois também depende se eu estou a dizer aos meus avós, estou a dizer a alguém da minha idade. Portanto, há um contraste grande. Os meus avós não percebem sequer que às vezes é mais difícil transmitir. Mas claramente há mais a postura de pessoas mais jovens, acho eu, não é? Surgem mais dúvidas, se calhar, às vezes, sei lá, dos meus pais e assim. Há pessoas que ficam só curiosas, há pessoas que dizem, eu não provaria isso, o que eu entendo. Ou seja, tento também não levar a mal, só argumentar e explicar, informar as pessoas sobre, efetivamente, o que é. Tenho que fazer um parênteses para dizer que geralmente as pessoas que dizem que nunca provariam são as pessoas que também nos dão menos oportunidade para explicar o que é que nós fazemos. Às vezes não há... Porque depois da minha perspectiva, o que eu vejo é basicamente a idade também pode importar, devido ao... Pronto, há diversas razões, com certeza, mas quanto mais me dão a oportunidade para explicar tanta tecnologia, ou seja, para simplificar, para desmistificar, para não parecer assim tão assustador, mais depois tenho um feedback positivo. E muito também quando dou a explicar os benefícios que pode ter, especialmente comparando com as opções que existem hoje em dia. E quando digo benefícios, a nível de sustentabilidade, bem-estar animal, saúde, segurança alimentar. Sim, ou seja, eu penso que a aceitação, no que toca à aceitação, não é? A informação Sem é dúvida. um tema, é fulcral, ou seja, é fulcral que haja informação para que possa haver mais aceitação e também é por isso que existe o Alt Protein Project da Universidade de Lisboa, precisamente para trazer informação à comunidade de estudantes. Por fim, será que podem contar assim, uma experiência mais divertida? Durante os vossos anos de investigação, com certeza que têm algumas histórias para contar. Com certeza que sim. Deixa-me cá ver. Há perguntas mais. Deves ter umas mais engraçadas que eu, se acho. Não se ponhas logo depois. E daquela dos peixes. Sim, eu acho isso Peixes, muito não é? curioso. Eu penso porque é uma Pronto, boa eu aqui é verdade. para falar. Uma que eu costumo dizer, e é um pouco nerd, mas também somos pessoas a fazer doutoramentos, portanto é aceitável. Foi uma vez no laboratório e um pouco até por acaso, nós trabalhamos com duas linhas escolares de peixe, maioritariamente, uma de robalo, outra de cavala, e geralmente fazemos filetes impressos em 3D, e uma vez estávamos a fazer filetes, era suposto fazermos o filete de robalo e um filete de cavala, e só por curiosidade, divertimento e talvez... Não sei bem mais como descrever, pensámos, e porque não vamos juntar só as duas coisas e fazer então um filete com dois tipos de células diferentes, que também abre aqui alguma discussão interessante, mas na altura foi giro. Portanto, foi o primeiro filete de robalo e cavalo do mundo. Não só cultivado, mas no geral. Não Nunca sei houve como um filete de cavalo e robalo, mesmo tradicional, nunca antes. Portanto, foi o primeiro. Se calhar até Se calhar é melhor. pioneiro, não é? É verdade. E tu? Eu Tu estás a tentar escapar. estou a tentar escapar a esta. Que eu não tenho nada assim muito nerd. Não Pronto. sei, mas Vamos para outra. vamos avançar. Como é que descreverias o futuro da alimentação em 3 palavras? Portanto, o futuro da alimentação. As mais óbvias são sustentável, não é? Acessível, né? E saboroso, vá, também interessa, não é? Não é só. não é só coisa cheia, o sabor também, não é? Que é um tema muito, muito central. Estou a assumir que vou ter que responder também. Três. Agora eu gostava de ter mais tempo para pensar. Podia ter feito isto. Um trabalho. Também foi apanhado de surpresa. E ainda por cima já soube as palavras principais mais óbvias. Portanto, está tudo em ti. Para mim, pessoalmente, vou ter que ter sempre uma de bem-estar animal. Vamos dizer que isto é uma. Porque não cultivado, porque não alternativo. Acho que é perfeito.
Por último, estudantes para estudantes, o que é que gostavam de perguntar aos estudantes da Universidade de Lisboa? Eu perguntaria se gostariam de se juntar ao Alt Protein Project da Universidade de Lisboa. Acho que é o mais óbvio, não é? Acho que é uma pergunta que eu espero que tenha muitas respostas positivas, inclusive. E eu vou perguntar: estariam dispostos a provar carne cultivada? Vamos ver o que é Muito que boa eles pergunta. E saibam que estamos sempre abertos para receber mais pessoas no Alt Protein Project. Muito obrigada por partilharem connosco a vossa experiência. Olá, estamos aqui no Instituto Superior Técnico e viemos descobrir a resposta dos alunos da Universidade de Lisboa às perguntas da Diana e do Helder. Alô, como é que te chamas? Eu sou a Patrícia, E estás em que curso? Engenharia Biológica. Fixe, também eu. Então, já conheço o Alt Protein Project, já ouviste falar? Não ouvi. Bom, o Alt Protein Project é basicamente, nós somos um grupo de alunos aqui da Universidade de Lisboa e nós focamos principalmente na disseminação e também na desmistificação do que são as proteínas alternativas e nós ao longo do ano organizamos vários workshops, vários seminários. Neste momento estamos a gravar o nosso podcast e entre outras atividades. Após saberes mais sobre este projeto, terias interesse em te juntar, participar de alguma forma? Eu sinto que teria de ter uma pesquisa um bocadinho maior, mas tipo, em algumas atividades sim, mas eu não sei até que ponto teria tipo, a tempo inteiro tempo para isso. Ok, certo. Então sentes que há falta de informação sobre este projeto? Sim, tipo falta de divulgação. Pelo menos eu nunca tinha visto nada até hoje. Ok, certo. Então, nós focamos principalmente no que são as proteínas alternativas. Tu estarias disposta ou melhor, primeiro, tu sabes o que é carne cultivada, já ouviste falar? Sim, já ouvi falar. Ok. E estarias disposta em algum dia provar? Sim, eu acho que desde que haja tipo, a segurança que tem de ser antes para provar, tipo, para ser venda, para mim não teria problema nenhum. E qual é que seria o principal entrave para provares ou o teu maior medo? É aquela coisa, se não for tipo, exatamente tipo, sair todos os testes tipo, de segurança alimentar antes, eu teria um bocado de receio, porque também não quero ficar doente, nem tipo, não esteja tudo bem, mas de resto não acho que teria problema. Até melhor para o ambiente por isso. Ok, muito obrigada. Alô, como é que te chamas? Alexandre, Estás em curso? Engenharia Mecânica. Muito bem. Já ouviste falar do Alt Protein Project? Não. Estarias interessada em juntar-te, em participar, saber mais? Não, porque já tenho outras coisas, não me está a juntar agora. E não é bem o meu curso, então não percebo muito do conteúdo. Ok, certo. Já ouviste falar de carne cultivada? Já. Ok, boa. E estarias interessada em provar? Sim, estaria. Assim, qual é que seria o teu maior entrave na prova desses produtos? Ou aquilo que tu terias mais medo? Não gostar do sabor ou da textura ou assim, não sei. Esse é o meu maior medo. O resto não tenho medo nenhum, acho. Não tens medo que faça mal? Não, ok. Ok, certo. Muito obrigada. Obrigado. Alô, como é que te chamas? Sou a Branca. Prazer. Então, temos aqui algumas perguntas para o nosso podcast. Já conheço o Alt Protein Project? Já conheço, já provei um dos vossos passeios de nata e tal, foi muito bom. Ah, boa, boa. E terias interesse em juntar-te? Talvez, se tiver mais tempo livre. Boa, certo. Outra coisa, terias interesse em provar carne cultivada? Sabes o que é? Não sei muito, mas seria porque as alternativas às carnes de animais são muito importantes e eu já fui vegetariana, portanto apoio 100% essa vibe. Muito bem, ok, boa. Muito obrigada. Obrigada. E foram estas as respostas dos estudantes à Diana e ao Helder. Passo para vocês. E terminamos assim o nosso primeiro episódio do Aqui Não Há Bife, um podcast do Alt Protein Project da Universidade de Lisboa. Ao longo dos próximos episódios vamos dar-vos a conhecer personalidades portuguesas que trabalham tanto em Portugal como no estrangeiro nesta área das proteínas alternativas. Também há espaço
para ouvirmos as opiniões dos estudantes e darmos a conhecer algumas novidades que estão a acontecer na área. Por isso, sigam o Alt Protein Project e estejam atentos às nossas redes sociais para não perderem nenhum episódio. Até ao próximo!